Eu me sentia paralisada, como se não tinha forças nas minhas mãos para me mover, para sair do lugar. Era como se eu não tinha capacidade de mudar a minha sorte. Eu não entendia que eu vivia em um padrão mental de vitimismo. Oi, tudo bem? Eu sou Leia, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Fala, Leia. Nesse vídeo eu quero te falar sobre como eu percebi que eu era uma vítima das circunstâncias, da vida, das pessoas e culpava a Deus, culpava o mundo. Achava que a minha vida era baseada em sorte ou azar e não via que tudo que acontecia era simplesmente por mim mesma, porque eu não estava plantando nada, eu estava paralisada pelo tempo. O tempo passando e eu culpando as pessoas por não ver resultado na minha vida. E eu não entendia que a responsabilidade era minha, porque, assim como a Bíblia diz que aquilo que nós plantar, nós vamos colher. Agora, se a gente não planta nada, a gente não vai colher nada, não é mesmo? E como que eu percebi que a responsabilidade era minha? E como que eu consegui sair do vitimismo, da culpa excessiva pelos erros, colocando nas costas dos outros e até mesmo culpando seres como o inimigo se dava errado, ao invés de entender que, assim como Deus deu um livre arbítrio para nós, de fazer escolhas, decisões, e nós mesmos somos responsáveis por essas escolhas e vamos viver as consequências delas, não é mesmo? Assim também me caiu a ficha de que eu deveria me comprometer comigo de fazer algo por mim e parar de achar que se acontecia bom era porque era sorte, se acontecia mal era porque era azar, e não via que era porque eu simplesmente estava parada no tempo, me fazendo de vítima. Então vamos lá, me acompanhe. Neste vídeo eu acredito que você vai se identificar muito com a minha história. Eu quero começar falando como que eu era como uma vítima. Bom, eu era uma menina, uma adolescente que cresceu nesse padrão mental. Hoje eu já tenho mais maturidade em relação à idade, eu não sou mais uma adolescente e, pelo que eu me lembro, desde que eu comecei a entender por gente, eu já cometia esse padrão. Eu tinha essa forma de pensar repetida por muitos anos atrás. Não foi só um período de tempo, foi anos se passando e se repetindo, situações em que eu me via da mesma forma e eu não entendia o que acontecia comigo, eu não conseguia compreender. Eu simplesmente pensava, por que isso se repete sempre? Sempre. Os cenários eram diferentes, mas a minha pessoa era igual em todos os cenários. E eu não entendia o porquê. Às vezes eu questionava a Deus,
Por que a minha vida não mudava? Por que nada ia para frente? Por que eu nunca estava satisfeita? E eu me lembro que tudo que dava errado eu achava que era o inimigo, não sei o que. Tem coisas que realmente é o inimigo, mas você tá parada na vida, né? Você não tem perspectiva de futuro. Você não planeja nada, não executa nada também. Não pensa, tipo assim, eu tenho que fazer alguma coisa para o futuro. Porque nós sabemos que o que nós fazemos agora vai continuar refletindo no futuro. E se a gente não faz nada, né? O que a gente vai ter no futuro? Nada, nenhum resultado, porque não estamos fazendo nada agora. Então, eu me lembro que eu estava cansada de viver naquele ciclo, naquela repetição de padrão, de pensamento. E, graças a Deus, Deus me deu eu acredito que seja um dom de querer aprender as coisas e procurar saber o que está acontecendo quando eu não entendo uma coisa específica. E isso começou a me incomodar de forma que eu pensei, meu Deus, eu quero mudar isso. Eu quero entender por quê e eu quero mudar. E aí eu fui buscando conhecimento, eu fui procurando, pesquisando na internet mesmo para entender com pessoas que sabiam sobre o assunto. E então o Senhor foi clareando a minha mente através de conhecimentos de pessoas que entendiam sobre isso. E eu posso dizer que na questão teórica eu aprendi muito. Eu pesquisei muito. Eu fui a fundo mesmo no assunto, de entender por que as coisas não dão certo, porque a gente vive procrastinando, porque a gente não consegue fazer as coisas, muitas vezes planeja e não executa. E eu queria entender aquele loop infinito em que eu me via e que eu me encontrava. E então eu fui entendendo através do conhecimento das pessoas que já entendiam. E aí Deus foi clareando a minha mente, abrindo meu entendimento para entender o que tinha em mim. E aí eu entendi que fui começando a entender, vendo a forma que eu vivia no dia a dia, tipo assim, com minha família, com pessoas próximas. E aí eu fui percebendo que estava se repetindo aquele ciclo, em que eu procurava um salvador para me salvar da minha vida e, ao mesmo tempo, se acontecer qualquer coisa de errado, a culpa era da pessoa, não era minha. Sim. E aí eu fui entendendo que eu não estava me responsabilizando pelas minhas próprias escolhas, estava jogando a culpa nas pessoas que vinham, que se aproximavam de mim. E entendi que não era assim. Que a vida que Deus me deu, a minha vida, e que eu que era responsável pelas minhas escolhas, pelos meus fracassos. Porque se nada acontecia, era porque eu mesma não estava fazendo nada para que acontecesse. E então o Senhor abriu a minha visão para entender, para ver que eu reclamava de tudo. Eu me culpava pelas coisas de uma forma ruim e culpava as pessoas também pelas coisas. Eu achava, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, e eu não buscava entender o que eu fiz de errado para melhorar e para mostrar, né, que eu tinha aprendido alguma coisa através daquela questão que parecia que foi
mal resolvida e não tinha forma de resolver nunca. E aí eu voltei para mim, olhei para dentro de mim, eu comecei a ver os meus padrões que se repetiam sempre a mesma coisa. O que mudava era o cenário, eram as pessoas, e eu sempre tentando fugir da realidade, do que realmente estava acontecendo. E então eu fui para a palavra de Deus, eu voltei para essa parte também espiritual, juntei a parte de estudo, de pesquisa, de aprendizado meu, de entender a questão minha emocional, e fui também para a parte espiritual. E lá em Gálatas, eu quero ler com você. Gálatas capítulo 6, o verso 5, vai dizer assim: porque cada qual levará a sua própria carga. Foi aí que eu entendi que eu era responsável pela minha vida. Eu era responsável pela minha história. E até Deus queria que eu entendesse isso também. E parasse de culpar as pessoas. Mas me responsabilizasse pelo aquilo que era meu, tinha a ver comigo. Deixasse esse lugar de vítima, de procurar um salvador, uma salvadora para me salvar. E depositar a minha vida nele, entendendo que ele já tinha me salvado. Sim, dos meus pecados, das minhas falhas, da minha imperfeição, da minha natureza humana, que era pecadora por natureza. E ninguém podia me salvar, a não ser ele. E o resto era eu que tinha que fazer. Eu que deveria correr atrás e ir por mim, para aquilo que me faz bem, que eu quero de verdade, os meus sonhos, os meus desejos, aquilo que eu tenho dentro de mim, que eu precisava fazer alguma coisa para mudar a minha realidade e parar de culpar as pessoas. Foi aí que eu entendi que eu deveria sair do vitimismo, que eu deveria deixar esse lugar de vítima e ser quem eu era de verdade, ir atrás dos meus sonhos e viver a minha vida, sendo responsável pelos meus erros e mudando cada vez mais para melhor. Não também sem aceitar a parte que eu errei, não achando assim, foi alguém que errou. Não, fui eu, vendo que o que eu errei e procurar a fundo aquilo que eu precisava mudar e fazer melhor na próxima vez. E eu louvo muito a Deus por isso, por ter me dado o conhecimento e o entendimento de que a responsável era eu. E isso foi libertador. Isso me libertou desse padrão mental e dessa repetição de ciclo que não acabava, em que eu sempre era igual, da mesma forma, nada mudava. E hoje eu me sinto tão bem de entender que eu erro, que eu falho, sim, como qualquer ser humano. E tá tudo bem errar. Eu só não posso
deixar de admitir aquilo que é minha responsabilidade. Eu quero orar com você e finalizar esse vídeo. Senhor, te agradeço por esse pequeno momento, Pai, compartilhando essa minha experiência sobre como eu era vítima das circunstâncias, da vida, da sorte ou do azar, achando que do nada ia acontecer alguma coisa na minha vida, achando que ia cair do céu e que eu era só mais uma pessoa ali que estava esperando isso e não entendia que eu poderia fazer com minhas próprias mãos e o Senhor já tinha me dado a escolha, a vida e a força necessária para cada etapa. E hoje eu quero te pedir, eu acredito que Ele que chegou até aqui, ela, Senhor, que me ouviu até agora, é porque ainda está nesse padrão e muitas vezes se pega repetindo da mesma forma, no mesmo padrão mental, no mesmo pensamento de erro, de que o outro é culpado e não se responsabiliza pela sua própria vida, pela sua própria história. Que o Senhor mude, Pai, mude o pensamento, ajude que ela encontre conhecimento, força necessária para mudar a realidade, porque o Senhor já deu a escolha nas mãos dela pelo livre-arbítrio. E aquilo que for bom para ela, Senhor, ajude que ela venha fazer e não esperar por alguém para salvá-la, mas que ela confie em Ti, que é o Salvador da vida dela, de forma real, genuína e verdadeira, e não se baseie na fantasia de que alguém irá salvá-la, tirá-la do sofrimento, da dor, de uma vida que ela não queria ter, mas que ela tenha forças para mudar e sair desse vitimismo. Em nome de Jesus, eu oro e eu agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus. Momento muito edificante, tanto para mim que estou compartilhando, e eu acredito que para você também que está me ouvindo, porque isso mostra como a gente é humano, né? E o que é engraçado, que eu sempre penso, é como que mesmo assim Deus ainda nos quer, Deus ainda nos vê, né? Tipo assim, a gente é tão pequeno, tão falho, e mesmo assim Ele não deixa a gente. Eu fico maravilhada. E vou finalizar, senão vai ficar muito grande. Então este foi mais um vídeo. Toda semana tem vídeos novos, na quinta e no domingo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho. Deus abençoe. Até o próximo.